Então, meu nome é Gino Marcos, eu sou advogado de movimentos populares, formei aqui na UF igual vocês, entrei em 1994. Eu mexo com isso desde 1991, então eu fiz faculdade para fazer o que eu faço, diferente dos outros que faz direito, depois escolhe o que vai fazer. Comecei a acompanhar a luta pela terra, a luta pela moradia, e fui morar numa república onde tinha 3 agentes pastorais, que é de uma pastoral que eu faço parte até hoje, que é a Pastoral da Terra. Então eu fiz faculdade acompanhando as pessoas que lutam por terra, por moradia. Sempre tive muita curiosidade para saber por que, hoje eu sei um pouquinho, né? Por que as pessoas tem gente que tem tanta terra e tem gente que não tem, qual que é a origem da terra, a história da terra no Brasil, em Berlândia. Eu tenho até um artigo que eu fiz sobre isso. E aí, quando eu formei, eu já estava nessa pastoral e acompanhei a luta pela terra na região. Inclusive aqui, vocês estão numa área que é parte de uma história de grilagem de terra. Daqui para lá tudo é ocupação, não parece, mas é tudo aqui irregular. Inclusive contra mim, contra esse escritório, tem 2 ações de reintegração de posse, porque foi um loteamento irregular. Nós montamos um escritório aqui nesse bairro para entrar com ações de uso capião. Eu estou com o escritório aqui há uns 12 anos, e os advogados dos inventários dessa região aqui, eles me escolheram para tentar tomar o imóvel antes que eu não conseguisse, e isso está travado. Nós estamos brigando ou para legalizar ou para eles me tirarem da área. Antes de chegar no Glória, vou tentar em 5 minutos contar a história de terra no Brasil e tentar falar um pouquinho de Berlândia. Porque a gente pensa, da onde que vem a terra? Como é que as pessoas conseguiram adquirir tanta terra? Por que tem gente sem terra? Você pegar lá no comecinho mesmo, ela começa num papa. Não lembro se é o nome dele direito, acho que é Clemente, não sei o que. A igreja tem costume, a igreja católica, de fazer bulas papais, que elas são recomendações e orientações para os católicos no mundo inteiro. Isso já acontecia já há muitos anos, desde igreja, igreja católica, igreja católica. E numa bula papal, o papa diz o seguinte: ó, eu sou representante de Deus, então a terra é minha, e como eu tenho procuração, eu que falo o nome de Deus, eu estou doando isso a Portugal e para a Espanha. Então a história da terra começa com um papa doando. Antes do Tratado de Tordesilhas, teve essa história do papa doar. Então o papa, sendo o rei de Portugal, para falar da história da Espanha, se considerando dono aqui do Brasil, ele entra aqui, nós chamamos de descoberta, né? Mas eles invadiram, mataram os índios, destruíram o meio ambiente, roubaram o nosso ouro e promoveram a escravidão por quase 400 anos, e a gente chama isso de descoberta. Então a história do Brasil, a história legítima da terra, ela é essa, com base na matança de índio, na destruição do meio ambiente, na expoliação da riqueza nossa e no trabalho escravo. Por que eu estou começando assim? Para dizer que não tem nada a ver trabalhar com ter terra. Porque muita gente que é contra nós fala assim: esses vagabundos, quem invade a terra dos outros, o dono da terra trabalhou e vem esses vagabundos e fica invadindo. Então, se trabalho fosse a relação direta entre ser proprietário e ser dono, quem seria dono da terra do Brasil seriam os negros, não seriam outras pessoas. Então, trabalhar e ser dono não tem nada a ver, ao contrário. Assim, eu não sei vocês, né? A origem de vocês, mas você pega meu pai e minha mãe, tem 4ª série, meus avós são analfabetos. Então você vai ver assim: eu não sou da classe dominante, porque quem é da classe dominante, olha, os pais já têm curso superior, os avós também têm. Então eu não sou negro, mas eu tenho descendência um pouco de indígena, tenho um pouco de negro, e os migrantes europeus que vieram para substituir a mão de obra escrava. Então não sou marxista, nem sou adepto da luta de classe, mas serve bem para explicar a história da luta pela terra no Brasil. A história do Brasil, de um lado, ou você é branco e é parente daqueles caras que ganharam terra no Brasil, ou você é negro, escravo e índio. Aí você pode ir nas cadeias que faz ocupação, é esse povo. Aí você fala: mas também você busca coisa antiga para falar, vamos falar do dia hoje, vamos discutir o Glória, então bora, vamos discutir o Berlândia. Por que essa região aqui tem 5.000 famílias que ocuparam? Por que no Fidel Castro tem 700 famílias que estão lutando por moradia? No Maná? É porque essa terra legítima, que eu estou chamando de legítima para poder facilitar e explicar, que vem da Sesmaria, que depois passa para que vem para Sesmaria, que tem base na exploração do meio ambiente, na escravidão. Essa história que eu falei, só 5% que ela se concretizou nisso. Como é que tem documento nas outras 95%?
É porque é pior do que isso. O judiciário, mais os cartórios, os prefeitos, falsificaram documentos e tomaram posse de algumas pessoas que estavam até legitimamente. Então, tem dois tipos de propriedade no Brasil. Aqui é legítima, que é matança de índio, não sei o que, e tem outra que é grilagem de terra. Uberlândia é um bom exemplo de grilagem de terra. Eu falo isso porque eu já escrevi, já publiquei, e é incontestável. Uberlândia nasce um pouquinho antes de 1822, eu estou usando 1822, que 1822 foi o marco da independência do Brasil, salvo engano, e acabou a política de Sesmarias. Em 1822 e 1850, que é a lei de terras, ficou um vazio jurídico, não tinha legislação que regulava a terra. Então aqui tinha um sesmeiro chamado João Pereira Rocha, ele aproveitou esse vácuo de lei e invadiu terras, que é na região de cá, que é a Fazenda Maribondo, Fazenda Olhos d'Água, Fazenda Laje. Ele invadiu e doou para a família dos Carrejo, que são os dois. Então, está cheio de placa na cidade, família Carrejo. Então eles vieram para cá, porque eles eram ferreiros, o João Pereira Rocha precisava, invadiu terra pública e doou para esses caras. Aí quando chegou meu, então, isso aconteceu no Brasil inteiro. Então quem já tinha Sesmarias, tinha escravo, tinha dinheiro, não sei o que, aproveitou para poder invadir mais terra. Então no Brasil inteiro, esses caras deram um pulo de riqueza, já que eles tinham dinheiro e ficaram mais ricos ainda. E eu estou contando isso porque, para falar da história da região, preciso falar que aqui começou com invasão. Essa região começou com uma invasão. E os Carreiros certamente foram tendo filho, foi dividindo, chegava um comprava, outro comprava, as coisas foram se desenrolando por meio de posse. Em 1919, os advogados de Uberlândia, eu acho que no Brasil inteiro fizeram isso, para transformar a posse em propriedade, ou seja, para roubar a terra do Estado e passar para o domínio particular, eles entravam com ações de divisão de posse no fórum, para que a partir dali fosse aberto um documento de propriedade, que na época chama transcrição e hoje é matrícula. Então essa terra nasce com grilagem com a ajuda do judiciário, e no Brasil inteiro foi assim. E aí uma pessoa foi comprando aqui na região, e eu tinha os documentos para mostrar, chamava João Costa Azevedo. Nessa rua aqui chama João Costa Azevedo. Ele era um dos primeiros negros, talvez o primeiro negro no Uberlândia que comprou terras. Ele comprou terras que vai da rua, vocês conhecem Santa Mônica, onde fica a UFO. Tá? A história que os herdeiros dele contam, os parentes desse cara contam, é que você pega no Santa Mônica assim, rua 14, 13, 12, 11 anos, 0, depois 15, 16, 17, 18, 19, 20, até, ali era a divisa da fazenda desse João Costa Azevedo. Então todo Santa Mônica era dele, você pega o Parque Sabiá era dele, pega o Camaro era dele, sobe aqui por cima até o rio. Ele foi comprando terras, tem documentos que mostram que ele era dono. Só que ele era um ermitão, ele não tinha nem mulher nem filhos. E ele tinha um sobrinho que cuidava dele, João Costa Silva. E esses caras morrem em torno de 1968, 69, os dois, um morre o outro. E aí aparecem dois documentos que até hoje não foram anulados, de doação de todas essas terras para João Costa Silva, que era sobrinho dele, de compra e venda para um tal de Lindolfo Gouveia. Isso foi na década de 60, 70. Aí você fala de novo com história antiga, ela é antiga, mas se você botar esses nomes no TJMG, você vai ver os inventários em andamento. Até hoje os inventários desses caras não foram fechados por conta do rolo que aconteceu, que eu vou contar agora. Então, quando morre João Costa Azevedo e João Costa Silva, aparece o tal de Lindolfo Gouveia. E essas terras meio abandonadas, os irmãos do João Costa Azevedo falaram, não, ele não doou isso não, é dele, então nós temos direito. Os irmãos do João Costa Silva falavam, não, doou sim, é nosso, ele não foi vender para fulano. Então, até hoje eles não, acho que os documentos são fortes, mas não anulou. Aí teve 3 fases de grilagem de terra. A primeira fase de grilagem de terra foi com a ajuda do judiciário de novo, que passou o Segismundo Pereira, que é o bairro Segismundo, e o Parque Sabiá para o tal de Rui de Castro e para o próprio Segismundo. Quem roubou a terra ainda teve o nome da terra ainda. Eles ficaram com a terra deles, e o Lindolfo Gouveia chupando dedo e os herdeiros também chupando dedo. Aí tem uma segunda etapa de grilagem. Aí você pega Tubal Vilela, que é o nome da praça da cidade, Virgílio Galás, que foi prefeito, Rui de Castro, Irmãos Torrano, Iranina de Souza, e eles combinam certamente, ou na maçonaria, ou no Lions Club, onde os ricos se frequentam, vamos tomar a terra desses negros? Bora. Falsificaram o documento no cartório, dizendo que estavam comprando sessões de direitos hereditários de uma família chamada Fernandes de Moraes, que ou não tinha terra muito pequenininha,
Antigamente os documentos de terra eles eram imprecisos, você não sabia onde que era, só tinha tamanho, só tinha número, só tinha quantidade de hectares e tudo. Eles falsificaram, fizeram uma permuta, falsificaram os documentos sem ter terra, depois fizeram uma troca entre eles. Quando eles ficam com os documentos, fica o Morumbi inteiro, que é um bairro enorme, né? O nome do Virgílio Galassi. Você pega do Balveira até hoje, o Balveira está loteando ali. Você pega o Rui de Castro com o terreno aqui. Eles tomaram a terra dos negros, todos, dos herederos, independente de quem fosse, e do Lindolfo Gouveia. Esses caras ou foram prefeitos, ou dono de cartório, ou até do judiciário, e parte desse povo ficou tão rico que comprou a Rede Globo e comprou a TV Paranaíba. São os grupos que poder econômico, político e de mídia. O que sobrou foi onde está esse escritório aqui nessa região de São Francisco. Os próprios herdeiros se organizaram e invadiram para poder fazer a ocupação, para poder tomar conta. É nosso, nós temos que tomar conta. Aí lá de lá foi uma ocupação que eu fui advogado em 2001 e o prefeito desapropriou, e tem lá hoje uma disputa entre os herdeiros, os advogados, em torno de 100 milhões de reais. Então foi desapropriado, mas eles têm de crédito a receber. Esse lado de cá, onde eu tomei o escritório, não foi uma ocupação, não foi uma invasão, mas ela foi um loteamento irregular feito pelos advogados dos herdeiros. Falou, já que ninguém está recebendo nada, vamos parcelar isso aqui, começar a vender, ganhar dinheiro. Eles fizeram isso aqui, até hoje aqui é irregular, mas foi um loteamento irregular. E esses três espólios brigam entre si. Só que, se por acaso eles vierem receber 100 milhões, 50 milhões, quem vai receber não são os herdeiros, que teve advogado picareta que foi comprando o direito dos herdeiros, 100 reais, 200 reais, e hoje eles são donos dos direitos dos espólios, estão disputando 100 milhões de reais. Então essa é a história da família Costa Azevedo, ou Costa Silva, não sei exatamente quem é dono, do próprio Lindolfo Gouveia, que estão aí sem nada. Então, isso mostra que quando você vê uma terra que é invadida, não necessariamente o dono da terra é o que está certo. E aí posso falar do Glória. O Fidel Castro é da CCO, antes de falar do Glória, tem 700 famílias. A CCO foi uma empresa que vendia apartamento para a classe média, vendeu e não entregou, quebrou, enganou um monte de gente. Hoje a CCO deve em torno de 120 milhões de reais, aquela área vale 30 milhões. O INSS está quebrando, os caras não pagaram e ela está ali abandonada. Você tem 700 famílias numa área que é mais pública do que privada, então nós estamos segurando ali. O Glória, ele cruza com essa história aqui de cá, porque o Tobal Vela, quando ele falsificou documentos, ele falsificou vários documentos. Ele falsificou um para poder ganhar dinheiro e ficar rico, ele falsificou outro, porque ele devia ser um burguês meio bonzinho, ele doou para a UFO. Uma parte dos documentos falsificados doou para a prefeitura depois passou para a UFO. E Glória tem essa história, esse pezinho aqui. Então, onde é a ocupação do Glória, ela tem raiz nesse tipo de rolo, mas já era da universidade há muito tempo. A universidade tem uma fazenda lá, onde o Glória é só 10% da fazenda. A fazenda é dos dois lados, é do lado direito, onde é o Glória, onde tem 2.200 famílias, e é do lado esquerdo, onde está sendo o novo Campus Glória. Então, quando teve a ocupação no Glória, o movimento ficou sabendo que ali estava abandonado, que não sabia nem de quem era direito, e eles estavam precisavam ocupar um lugar, porque eles foram despejados aqui, onde é o cemitério. Tem uma área do cemitério, que é do Irani Anessi de Souza, que é um dos caras que participou daquela permuta com o Virgílio Galassi. O Irani já faleceu recentemente, eu cheguei a conversar com ele, ele estava ainda nos últimos anos de vida ainda. Ele me confirmou essa grilagem de terra, eles não tinham nada a perder. Só que ele foi vendendo pedaços de terra, tipo 10 hectares ou 20 hectares, ele foi vendendo pedaços de lotes que davam mais de 30 hectares, só que nunca entregou, ele vendia e não ficava. Então ele já tinha vendido, ele tinha recebido, as pessoas não tomavam posse do cemitério, ele estava abandonado. Mesmo assim o juiz da quarta vara deu a liminar de reintegração de posse numa ocupação que teve de 3 mil famílias, foi um despejo muito triste, as pessoas tiveram que sair de lá, e esses grupos se organizaram e ocuparam a UFO. Então, da onde que vieram as pessoas que ocuparam o Campus Glória? Parte delas vieram do despejo que teve no SEAS aqui, parte delas vieram do despejo que teve lá no Shopping Park. Eles ocuparam, depois de um mês eles me procuraram para trabalhar. Eu estava desanimado, eu parar que estranho, porque perder uma ação disso aqui é muito difícil. Você vê que o povo precisa, que merece, que área grilada, que safadeza. Quem é que está ganhando por esse trem desse? Quase que eu parei de advogar, porque muito